Leandro, bom dia. Muito obrigado por me receber em seu museu, porque a gente, no primeiro contato, percebe que você é um intelectual de múltiplas atividades, estando secretário de Cultura do município. No próximo dia 25 de maio, completa 76 anos da ocorrência da Fazenda Pulgas. Eu queria que você me descrevesse o que era Barra do Mendes há 76 anos. Bom dia, Manuel Neto. Primeiro eu gostaria de dizer que museu é bondade sua, né? Aqui é um pequeno acervo onde a gente procura de uma forma mais... fazer um ajuntamento dos elementos da nossa cidade, do nosso município e também da nossa região. É a nossa história. Então, se isso se perder, futuramente nós seremos os culpados por deixar isso descer ralo abaixo no túnel do tempo. Então, a gente procura fazer o máximo possível. O prazer é todo meu em recebê-los, você e a sua equipe, aqui meu modesto acervo. E vamos fazer o máximo possível para poder ajudá-los nessa empreitada. Barra do Mendes, na década de 40, era uma vila comum, né? Como todas as outras vilas do sertão, da Bahia, do Nordeste, do Brasil. Né? Pobre, no polígono das secas, onde a população vivia das graças de Deus, porque não tinha nada, né? E é nesse cenário de Barra do Mendes que a gente tem uma série de elementos, né, desde o século XIX, com o advento do coronelismo, né, a Primeira República. Nós temos aqui em nossa região vários coronéis de grande influência no estado da Bahia e também na política do Brasil, de uma forma geral, como foi o caso do coronel Horácio de Matos, que era filho de Barra do Mendes. Então, esses elementos fizeram com que Barra do Mendes se destacasse, né, um tanto que mais que algumas outras vilas de sua época. Em maio de 1940, entre essas muitas ocorrências, tem uma que marcou a história de Barra do Mendes, que é a prisão de Curisco e de Dadá, ex-cangaceiros que caminhavam num processo de afastamento do cangaço e que ficaram numa pequena propriedade aqui, perto do centro da vila. Você podia descrever isso para a gente? Barra do Mendes, nessa época, né, como eu já disse anteriormente, era uma vila. Né? Então, essa vila era cercada de pequenos arraiais, né, pequenas fazendas. E uma dessas fazendas era a Fazenda Pacheco, né, vulgarmente conhecida como Fazenda Pulgas, né, do fazendeiro, semi-abastado fazendeiro, José de Souza Pacheco, ex-tenente da Guarda Nacional, né, ex-tenente José de Souza Pacheco, conhecido como Zé Pacheco. Né? O Zé Pacheco era um fanático, né, pelas romarias da Lapa, do Bom Jesus da Lapa, e na sua propriedade, quando do surgimento de Curisco aqui em nossa região, né, disfarçadamente, não sei se ele deu outro nome na época, ou se o próprio nome, mesmo nome de Cristino, mas ele chegou, né, no entardecer da quinta-feira, 23 de maio de 1940, na fazenda do velho Zé Pacheco, né? Logo ao chegar, percebeu um ajuntamento de pessoas, pois a filha do fazendeiro, dona Leogéria Pacheco, né, estava no leito de morte, né? Estava agonizando em uma cama e, posteriormente, naquela mesma noite, ela veio a falecer. Então, por isso que chega com Dadá, Florência e Rio Branco e a menina Zefinha, pede rancho, pede pouso ao fazendeiro, dizendo que eram romeiros, devotos, que iriam pagar promessas em Bom Jesus da Lapa. O fazendeiro Zé Pacheco, que já era, né, um devoto do padroeiro da Lapa, Bom Jesus, né, e também por estar fragilizado com aquele acontecimento ali em sua casa, da sua filha, na sua família, ele cede, né, pouso aos cangaceiros, embora que disfarçados de romeiros. Né. Aí começa toda a história, é o começo do fim do cangaço, na verdade, né? Aqui em terras barramendenses, na fazenda Pulgas, de Zé Pacheco. Você me contou ali, antes da gente estar gravando, que teve uma pessoa que descreveu Dadá chegando no local. Você podia dar essa descrição para a gente? Isso, algumas pessoas, testemunhas, né, ocular do episódio Curisco, em Barra do Mendes, Dona Vigilina,
né, Geraldo, e outras senhoras mais, Antônio de Benício, Zacarias Barbosa, Maria de Zacarias, todos ligados à família Pacheco, eles descreveram, Joaquim Pacheco, José Antônio, eles descreveram a chegada do casal e Dadá chamou mais atenção, porque Dadá chegou com a máquina de costura, né, no cabeçote da cela e logo que ela apeou do cavalo, né, que tomaram pouso na casa de farinha que ficava logo ao lado da casa, né, de residência do fazendeiro Zé Pacheco, né. Então, houve o episódio, como eu falei, da morte de Dona Leogéria naquela mesma noite e Dadá se ofereceu para confeccionar roupa de luto que o viúvo usaria no dia seguinte, né, durante o enterro da sua esposa. Tem uma história que nós ouvimos de que Curisco teria participado de algumas farras aqui, bebedeiras. Isso é verídico? Veja só, eu discordo dessa versão veementemente, porque, poxa, nos anos 40, no sertão da Bahia, em Barra do Mendes, onde, diferente do que acontece hoje, né, a ligação de família, de pessoas conhecidas era muito mais afetiva do que hoje. Então, uma morte em uma família era algo que estremecia, não só a família, como toda a circunvizinhança. Então, o dono da suposta venda onde houve a farra dessa noite, né, Gaudêncio Mendonça, viria a ser o cunhado da defunta. Era casado com Dona Ana Rita Pacheco, irmã de Dona Leogéria. Então, isso inviabiliza totalmente essa bebedeira em sua bodega. Inviabiliza totalmente. Então, por isso eu discordo desse fato. E não descarto, pode ter aberto ali a sua bodega, até pela porta lateral, não sei, para tomar uma cachaçinha, né, bater a poeira para poder voltar para casa. Isso tudo bem. Agora, que houve farra, que houve música, que houve dança e que paqueraram Dadá, isso está totalmente descartado nesse episódio Curisco em Barra do Mendes. Qual o tempo de permanência da chegada de Curisco até a chegada de Zé Rufino para prendê-lo e a Dadá em Barra do Mendes, na Fazenda Torres? Então, veja só, a permanência foi menos de 72 horas. Eles chegam no entardecer da quinta-feira, 23, né? Na verdade, não chegou a 50 horas, né? No entardecer de 23, né? Participam ali do acontecimento, a morte da Dona Leogéria, o seu velório durante a noite, no outro dia também, né? No dia 24, na sexta-feira, participa, né, do decorrer do velório. Na tarde de sexta-feira, eles vêm à vila, né, num percurso de aproximadamente 15 quilômetros, né, vem à vila para sepultar a defunta, os restos mortais da defunta, aqui no cemitério da então Vila de Barra do Mendes. Né, junto com pessoas a pé, vieram alguns cavaleiros, e entre esses cavaleiros estava a figura de Curisco e, logicamente, Rio Branco. Rio Branco ele não aparece quase nas falas das pessoas que nos contam. Então, Curisco vem à Barra do Mendes, disfarçado, né, de romeiro, e naquela ocasião era mais um acompanhar o séquito que trazia o caixão de Dona Leogéria para ser sepultado aqui em Barra do Mendes. Dadá estava no Curisco? Dadá estava, ela veio junto com as senhoras, né, como mostra ali aquela fotografia que eu lhe apresentei anteriormente, né, muitas senhoras ali, as irmãs da falecida, pessoas de lá da Fazenda Pacheco, demais familiares, já que a família Pacheco, era da elite barramendense, né, na época. Então, muita gente no acompanhamento do enterro. Chegando aqui na vila, aglomeraram mais pessoas. E Curisco estava presente, Dadá estava presente, né? Então, como nós falamos há pouco, pode ser que eles foram lá na venda. Agora, veja só, do cemitério da época, que já era o cemitério novo, que fica hoje na saída da cidade, né, até chegar lá, dava mais de 600 metros para a venda do Gaudêncio, que ficava na praça principal, na Praça do Comércio. Hoje, Praça do Deputado Nestor Coelho. Era um percurso relativamente longe para a época, né? Então, a maior parte das pessoas voltaram de lá, do cemitério, já que ficava já pertinho
né, da entrada que dava para a vila de Barro Alto, na época, o Arraial de Barro Alto, que ficava, a Fazenda Pacheco ficava nesse trecho entre Barro Alto e Barra do Mendes. Então, volta Dadá para a Fazenda Pacheco, para a Fazenda Pulgas, né, e lá protagoniza outros acontecimentos. Então, Rio Branco, ele sempre foi uma incógnita, né, na bibliografia Cangaço, porque praticamente ninguém sabia do seu paradeiro. Ele evadiu da Fazenda Pulgas, né, precisamente da Lagoa do Soldado, é uma lagoa que fica próxima à propriedade. Estava a sua esposa lavando roupa, a sua companheira Florência lavando roupa. Então, quando eles falam aqui, né, no linguajar, quando a pipoca comeu os tiros, né, Rio Branco, de lá mesmo com Florência, caíram em fuga, saíram em fuga. E, coincidentemente, durante uma das minhas entrevistas que eu faço acerca da história de Barra do Mendes, entrevistava um senhor de 88 anos de idade, né? Então, perguntando sobre a região serrana de Barra do Mendes, ele, como que de repente, como do milagre, não, isso para a história do cangaço é um verdadeiro milagre, né? Nos dá uma pista do paradeiro do cangaceiro, do ex-cangaceiro Rio Branco, né? Então, ele teria se escondido na região serrana de Barra do Mendes, né, sob a figura de um curandeiro, né, tomou o nome de Manuel Amorim, segundo me contou seu Antônio, esse senhor que eu entrevistei, né, e lá ele protagonizou, né, outras histórias. Ele teve envolvido num assassinato. Ele teve envolvido em um assassinato, né, ele cometeu um crime, em um ritual de magia negra, né, na localidade de Ponta da Várzea, Poço Grande, na região serrana de Barra do Mendes, e deu cabo da vida do senhor Zé Ferreira, nessa noite, durante esse ritual de magia negra. Segundo o seu Antônio, tudo leva a crer que sim, porque esse senhor que morava relativamente longe do cenário de onde morreu, de onde foi capturado Curisco, né, morava relativamente longe, ele não iria aparecer com esse fato do nada, né, se não fosse verdade. Então, tudo leva a crer, estamos na batida, estamos buscando mais elementos para poder fortalecer essa nossa tese acerca do paradeiro de Rio Branco e Florença. Né? Sobre esse dinheiro que Curisco supostamente carregava, há alguma informação, a tradição oral passa alguma, especula sobre isso? Acerca essa suposta fortuna, né, que Curisco e Dadá carregavam, a gente não tem muita coisa. Joaquim Pacheco, né, filho do dono da propriedade, Zé Pacheco, ele diz o seguinte, quando perguntado em uma das muitas entrevistas que fizeram com ele, né, acerca o que aconteceu com o dinheiro, com o ouro que Curisco e Dadá carregavam. Vocês ficaram com alguma coisa? Deixaram alguma coisa para vocês? Então, Joaquim Pacheco, ele é muito enfático. Ele disse, meus filhos carregaram até o sangue de Curisco. Rasparam a terra do sangue de Curisco. Então, de Curisco não ficou nem o sangue. Eles carregaram tudo, levaram tudo. Para não dizer que não deixaram nada, deixaram lá os animais de montaria. Somente os animais estrupiados, né? Não tinha condição de viagem, estavam também praticamente inutilizados. Esses animais ficaram aí na Fazenda Pacheco. Mas os arreios de montaria, tudo que Curisco trouxe, voltou com ele. Nesse caminhão que o levou de volta. Então, sobre a Fazenda Pacheco, o que é que resta lá ainda da época dos acontecimentos? Né? Da Fazenda Pacheco hoje ela se transformou totalmente, ela foi transformada totalmente, né? Com a morte do velho Zé Pacheco, 13 anos depois do acontecimento, em 1956, né? Coincidentemente, em uma romaria a Bom Jesus da Lapa, ele veio a falecer na estrada e lá mesmo foi sepultado. Logo depois também faleceu sua senhora, Dona Brasilina, e os filhos ficaram morando ali ou na fazenda ou no entorno da fazenda. Então, esses filhos faleceram, vieram os netos. Então, são os netos do velho Zé Pacheco que moram hoje lá em suas propriedades, com plantações, com criações
né, criação de animais. E é isso que se tornou a Fazenda Pacheco. Da Casa de Farinha não restou nada, somente o lugar. E lá tem um cartucho de bala, que eles escolheram na época, guardado lá com os familiares do velho Zé Pacheco, né, com os descendentes do velho Zé Pacheco. E também o material, parte do material da antiga Casa de Farinha foi transportado para outro local, onde se construiu outra Casa de Farinha, embora que diferente da outra, porque a outra era de cavaco de enchimento, né, de pau a pique, e essa é de alvenaria, né? Mas existe lá essa Casa de Farinha com parte do material que foi tirado da antiga Casa de Farinha, onde foi capturado o curisco. Qual é a avaliação que você faz como pesquisador, como historiador, como memorialista, do impacto que esse acontecimento histórico tem na vida de Barra do Mendes hoje? Veja só, na verdade, Barra do Mendes nunca lucrou com essa história de curisco. Hoje nós estamos vendo a história mudar de figura, porque os historiadores, de uma forma errônea, não sei por que motivo, né, sempre eximiram Barra do Mendes, o nome de Barra do Mendes desta história, dessa parte do cangaço. Mas hoje, com o advento da internet, das redes sociais, né, a comunicação se estreitou entre os pesquisadores do cangaço, Sergipe, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Piauí e Bahia, né, e dos outros historiadores do estado de São Paulo. Então, isso fez com que Barra do Mendes viesse à tona, o nome de Barra do Mendes aparecesse na história do cangaço, porque até há 10 anos atrás era apagado, não aparecia o nome de Barra do Mendes, e a gente se sentia triste com isso. Por quê? Porque Barra do Mendes foi o cenário do último embate do cangaço. Curisco foi a última figura do cangaço a ser abatida, né? Os outros foram ou capturados ou se entregaram, né? Isso tem um valor histórico menos relevante do que o tombamento do cangaceiro Curisco, né, do braço direito de Lampião, o Diabo Louro. Então, isso para Barra do Mendes só vem agregar ainda mais todo o seu conteúdo histórico na história da Bahia, na história do Brasil e, quiçá, também na história do mundo, já que o cangaço é um tema pesquisado em todo o mundo. Eu lhe pergunto, além dessa memória coletiva e individual, evidente, de pesquisadores como você, e existem pessoas ainda vivas que viveram naquele período, fisicamente, o que é que existe em Barra do Mendes, ainda que seja da década de 40, ou que lembre aquela década? Existe ainda edificações e tal? Isso tudo que está aqui, é claro. Existe, embora que de uma quantidade bem diminuída, né? Nós ainda temos alguns casarões, né, da época, algumas casas de residência da época, 1940, embora que totalmente, né, desfigurada, né, modificada, as suas fachadas e tal. E lá na Fazenda Pacheco nós ainda temos 2 patrimônios da década de 40, né, que é Dona Bela Pacheco e Dona Luísa Pacheco, uma neta e uma filha do fazendeiro Zé Pacheco, né? Estão vivas, né, relativamente bem de saúde e de uma forma, da melhor forma possível, lúcidas, bastante lúcidas, né? É o que temos ainda aí. Me diga uma coisa, o que é Barra do Mendes hoje? Qual é o perfil que você faz da cidade? Assim como a então Vila de Barra do Mendes, né, na época, na década de 40, era igual a toda vila, a cidade de Barra do Mendes também hoje é igual a qualquer cidade do interior da Bahia. Pobre, né, no polígono das secas, né, parece que a gente fica mesmo no centro da seca, converge toda a seca para aqui, para Barra do Mendes. Há algumas pessoas aqui costumam dizer, né, numa forma até que meio grosseira, aqui a terra é muito boa, agora o céu nosso aqui é que nos deixa a desejar no quesito chuva. Então, Manuel Neto, Barra do Mendes ela sofre com a ação dos governos, né, o abandono dos governos. Você presenciou, viu aqui em meu pequeno arquivo, né,
a potencialidade histórica de Barra do Mendes. Não só Barra do Mendes, todas as cidades circunvizinhas aqui. Então, nós sofremos, eu quero aproveitar aqui esse pequeno bate-papo nosso, né, para repetir o que eu sempre digo quando vem alguma pessoa nos dá a honra de conversar com a gente aqui, de jornais ou até mesmo de redes de comunicação. A gente sempre diz, nós sentimos muito a nossa região ser abandonada pelos governos, né? Então, tudo da história da Bahia, tudo referente à cultura da Bahia, ou fica em Salvador ou no entorno de Salvador. Então, a gente fica um pouco marginalizado e a gente queria que esse cenário mudasse, né? Que essa situação viesse a ser resolvida de uma forma e da melhor forma possível, para que mudasse um pouco o perfil de Barra do Mendes, não só de Barra do Mendes, mas das cidades que a circundam. Eu vou voltar um pouco para uma pergunta que me escapou e agora me ocorre, é o seguinte: feridos, Curisco e Dadá, eles não passaram em Barra do Mendes. De lá eles foram transportados para Miguel Comum. É isso? É isso mesmo. Eu gostaria de pegar um gancho aqui e dizer da seguinte forma: quando o Curisco voltou para a Fazenda Pacheco, no itinerário que ele fez para vir sepultar a filha do velho Zé Pacheco, que havia falecido, então ele precisava seguir caminho. Já havia descansado, né, precisava seguir até Bom Jesus da Lapa, que era o seu itinerário final, né, nessa peregrinação, onde ele supostamente pagaria uma promessa que ele fez ao santo. Então veja só, lá ele indagou de como poderia adquirir alguns víveres para a sua viagem. Zé Antônio Pacheco, filho do fazendeiro, né, recém-casado, disse a ele que tinha a feira do Arraial do Barro Alto, né, que ele iria, inclusive, fazer essa feira. E se Curisco quisesse ir com ele, né, se o Romero, não gosto de dirigir o nome de Curisco, de citar o nome de Curisco antes da chegada do Zé Rufino, porque, né, ele não sabia, né. Então o Romero foi convidado aí à feira de Barro Alto e, logicamente, que ele recusou, ele não queria se aparecer onde tivesse um aglomerado maior de pessoas, né. Então ele encomenda a Zé Antônio que traga para ele alguns mantimentos dessa feira para que ele e seus companheiros seguissem viagem. Zé Antônio vai a Barro Alto. Chegando em Barro Alto, né, alguns pesquisadores do cangaço, né, nos apresentou essa tese de que Curisco havia sido delatado por um de seus companheiros e revelado o seu itinerário até chegar em Bom Jesus da Lapa. E, consequentemente, devido a isso, o tenente Zé de Rufina chega a Barro Alto, a feira de Barro Alto, e pergunta a populares se não viram passando por ali, né, 2 casais e uma criança. Ninguém sabe, ninguém viu. E, por ironia do destino e para a infelicidade de Curisco, Zé Antônio Pacheco é interrogado. Ele disse: tem, na casa de meu pai, na roça de meu pai, tem um pessoal que está indo para, uns romeiros que está indo para Lapa, que é parecido com isso que você está dizendo aí. Aí o tenente Zé de Rufino: e você pode nos levar lá, são nossos parentes, né? São nossos parentes, se aconteceu, deve ter dito que aconteceu alguma coisa, precisamos entrar em contato com eles, né? É importante frisar que Zé de Rufino estava à paisana, um cidadão comum na época, numa feira comum. Ele indaga, né, de Zé Antônio Pacheco: como eu faço para chegar até lá? Ele diz: olha, eu estou fazendo a feira aqui, não posso levar agora. Chama um rapaz, um moleque, diz: miúdo, você pode levar esse pessoal lá na casa do meu pai, nas Pulgas? O garoto era miúdo. Depois disso, o miúdo sumiu. Ficou com medo, assombrado. Você deu para dentro do cangaceiro, os outros vêm atrás de você. Ele caiu fora. Foi morrer lá em Riachão das Neves, perto de Barreiras. Então, o miúdo vai levar o pessoal na estrada, né, passa, encontra com o seu Gilo e seu Raul. Raul também, rapazote. E convida Raul a seguir com eles. O Gil não aceita. Estivemos entrevistando seu Raul há pouco tempo, ele já veio a falecer.
Eles nos contou essa parte da história. Então, quando ele chega na Fazenda Pacheco, né, o reconhecimento, seguindo ele estava a tropa, dos soldados que vinham acompanhando Zé de Rufina. Então, quando ele chega lá, que o rapaz diz, olha, ele está ali naquela casa de farinha. Dadá já percebe, foi a primeira a perceber. Segundo nos conta, né, há algumas pessoas que foram testemunhas ocular do fato. Quando ele chega lá, Curiço está sentado na rede, diz Dona Virgilina que lendo um livro de capa preta. Né? Supostamente, suponhamos que seja uma Bíblia, não sei. Um livro de capa preta, sentado na rede, lendo esse livro. E eles já chegaram atirando. Entrega Curisco. Né? Uma quadrinha popular da época, né, retrata bem esse episódio. Né? Quando eles falam, se entrega Curisco, não me entrego não. Mataram Curisco com um parabelo na mão. Isso é uma quadrinha cantada, mas minha voz é péssima. E Curisco diz, só me entrego na mão de Deus. Segundo a própria Dadá, narrou isso várias vezes, né? Eu só me entrego a Deus, a mais ninguém, não me entrego a macaco. E Dadá tenta reagir, Curisco tenta reagir, mas não há possibilidade, né? Curisco é abatido, parcialmente abatido ali na hora, né? E Dadá vai tentar pular uma cerca que tem para escapar, é ferida no pé, né? E disso ela perdeu o pé, né? Veio ser amputada uma parte da perna, devido a esse acontecimento, esse ferimento que ela sofreu. Rio Branco e Florença estavam longe, correram, a menina Zefinha entrou embaixo de uma cama, eles conseguiram, né, resgatar a menina e levaram também. Curisco é colocado dentro de um caminhão e levado, né, para, na época de Djalma Dutra, como era conhecida a cidade de Miguel Calmante, da sua emancipação e mudança de nome. Né? Hoje é a cidade de Miguel Calmon, na Bahia. Então, na estrada, provavelmente ali, eles dizem que provavelmente na cidade, onde hoje é a cidade de Cafarnaum, Curisco vem a óbito. As vísceras todas para fora, saiu suas vísceras, o balaço cortou aqui, a região do abdômen, e as vísceras veio para fora. Então, ele saiu nessa situação, daí praticamente já eliminado. Então, todo o atendimento médico de Dadá foi lá em Miguel Calmon. Em Miguel Calmon, nada. Aqui tá, até porque nós não temos quase recurso, né, médico aqui. Até que eles viessem aqui na vila buscar um médico, eles preferiram seguir viagem, né? Já deviam ter um destino traçado para chegar com Curisco, que era a cidade de Salvador, né, capital da Bahia na época hoje. Então, eles já de lá seguiram, não voltaram mais à Barra do Mendes. Agora, o que nós estamos buscando saber é o itinerário que Zé de Rufina fez até chegar em Barro Alto. Se ele veio sentido Irecê, ou se ele veio já sentido Morro Chapéu, para chegar até Barro Alto. Já temos alguma pista que ele veio por Irecê, para a região de Irecê, e seguiu para chegar a Barro Alto, já que ele tinha passado no arraial de Gegelim, que fica antes do Barro Alto. Engraçado que ninguém mais fala nessa carteira. E aí você dá um depoimento muito interessante. Até o sangue foi carregado, né? O velho Joaquim Pacheco, ele nos contava e contou também em algumas entrevistas, né, da qual foi alvo. E ele dizia, né, que levaram até o sangue de Curisco, fizeram questão de levar. Rasparam o local onde ele foi baleado e levaram até o sangue dele. Não ficou nada, nem um resquício. Isso caiu no esquecimento, né, por algum tempo. Então o pessoal fez... Ele disse ao velho Zé Pacheco, o tenente Zé de Rufina, Zé Pacheco perguntou a ele, o que é isso, rapaz? Ele disse, velho, nós estamos tirando uma onça do seu pasto. Isso o velho Zé Pacheco contava, né, e também os seus familiares que ouviram isso da boca do Zé de Rufina, ele contava, velho, nós viemos tirar uma onça que estava em seu pasto. E o demais são as pessoas que ouviram os tiros, ouviram a pipoca, como eles dizem, né? Estavam ali nos arredores e ouviram a pipoca. Então foi um verdadeiro um alvoroço na época. Leandro, uma coisa também que me desperta curiosidade. As pessoas chegaram a falar como foi o comportamento de Dadá nessas 72 horas, qual foi a atitude dela lá, enquanto estava lá acolhida pela família. Algumas pessoas, no caso também de Dona Virgilina, ela dizia que era uma mulher comum, uma mulher como nós. Ela dizia, é uma mulher como nós.
Costurava, rezava, cantava, né? Diz que ela cantava muito, né? Algumas quadrinhas, algumas músicas, né, do populacho. E costurava. Diz que ela com aquela maquinazinha só costurando ali e tal. Eles não dão assim uma descrição mais acurada de Dadá, né? Eles falavam somente isso, né? Que Dadá vivia como uma pessoa comum, disfarçada, não, longe de demonstrar qualquer tipo de comportamento de cangaceira, estava totalmente atípica. A Dadá do cangaço que todos conhecemos. Era uma sertaneja. Uma sertaneja. Isso. Ia pagar uma promessa, né, que Curisco teria feito ao santo. Mas isso nós sabemos também que era só uma válvula de escape, que de lá a intenção deles era pegar a condução pelo Rio São Francisco e chegar a Pirapora, Minas Gerais, que tinha um itinerário de Bom Jesus da Lapa até Pirapora, no estado de Minas. E de lá seguir viagem fugindo, né, das volantes. Leandro, muito obrigado. Você quer fazer alguma pergunta? Eu ia estava pensando em fazer exatamente essa pergunta que você fez aí de Dadá. Era Dadá, era coisa de quem? Eu tinha pensado também quem tinha delatado eles lá, né? Mas ele já respondeu. Agora eu gostaria de deixar bem claro, né, que não foi uma delação, né? Ele deu uma informação, inclusive alguns livros, né, que foram escritos antes do nosso conhecimento, né? Eles sempre dizem, o delator de Curisco, Zé Antônio Pacheco. Então, isso não é que nos entristece, né? Até porque essa é a língua, esse é o termo usado para quem entrega o outro. Só que o velho Zé Antônio Pacheco, o Zé Antônio Pacheco, na época, o rapaz, o moço, né? Ele tinha 41 anos de idade, em 1940. Ele deu a informação porque o tenente Zé de Rufina se passou por um parente. E ele disse que estava precisando encontrar esse pessoal. Então ele inocentemente revelou o paradeiro de Curisco. Ele não sabia que Curisco era o terrível, que aqueles dois casais de romeiros que estavam na casa de seu pai, seria o temido cangaceiro diaboleiro. Pagador de promessa. Ele disse, poxa, ele deve ter pensado, eu suponho que ele deve ter pensado, aconteceu alguma coisa na família do pessoal, e eles estão atrás para dar essa notícia. Eu vou dizer, ele foi disso, olha, na fazenda de meu pai, na roça de meu pai, na casa de farinha, tem um pessoal que está parecido com isso que o senhor está dizendo. Eram dois casais. Involuntário, ele entregou, foi involuntário. Então esse termo, delação, eu não sei se cabe. Na verdade, ele forneceu essa informação. Ele deu a informação do paradeiro de Curisco, embora que inocentemente não sabia o que aquilo ia causar, né? Ele não sabia que estaria protagonizando, né, a cena final do cangaço no Brasil. Estaria, coitado, entrando para a história do Brasil, inocentemente, sem saber, revelando o paradeiro do último cangaceiro. Leandro, muito obrigado, viu, pela lição de história, pela lição de cidadania que você nos dá, nos acolhendo aqui, nesta que você diz modestamente que é um acervo, eu diria que é um museu de um período histórico que é rico e que precisa ainda ser muito estudado, como você realça. Eu que agradeço, Manuel Neto, vocês terem enxergado, né, a minha pequena figura, né, de ter vindo aqui usado em nosso pequeno acervo. Esperamos ter contribuído com alguma coisa, né, da melhor forma possível, né? E nós aproveitamos para colocar à sua disposição também o Centro de Estudos Euclides da Cunha, lá em Salvador. Quando você quiser nos visitar, nós o acolheremos, o receberemos com muita honra. Aliás, convidaremos outros, como Oleone, outros pesquisadores, Oleone, Eldon Canário, que é um escritor canadense, para você bater um papo com eles e trocar ideias, já que você é um erudito. Isso é um ótimo programa para a gente fazer lá mesmo. Fazer um encontro de Leandro com essas pessoas. Vamos combinar isso, né? Sim, ótimo. Vamos combinar, sim. Leandro, não sei se Manuel falou com você também, esse já, lá no Centro de Estudos Euclides da Cunha, a gente já trabalha com cinema, a gente tem outros filmes que estão na internet, a gente tem um canal do YouTube. Isso aí. Então você entra lá no YouTube, ótimo. Centro de Estudos Euclides da Cunha,
você vai ver nossa filmografia, tem o Três Vezes Canudos, que é o mais novo, que é a história das 3 versões da cidade de Canudos, né? Tem o Feminino Cangaço, que é sobre as mulheres no cangaço em geral. Tem o Vaqueiros Canudos, que são sobre os vaqueiros lá da região de Canudos também. Tem mais 2 curtas, Nova Redenção e Base da Ema, não é isso, mano? Então, serve aí como material de pesquisa. Ótimo. Eu não sei se você tem conhecimento disso, né? Eu costumo dizer que para uma cidade do interior da Bahia, né, para uma cidade pelo seu tamanho populacional e territorial, Barra do Mendes ela tem muito a contar. O canhão que estava em Chapada Velha, que foi usado pelo coronel Policarpo Ferreira, vindo de Salvador para invadir Chapada Velha em 1896, né, e tomar Chapada Velha. Não, esse canhão ele tem uma história relacionada a Canudos. Foi interessante, não sabia. Isso. Pois é, esse canhão foi usado na Guerra de Canudos. E ele foi usado pelo coronel Policarpo Ferreira para invadir Chapada Velha no intento de levar preso o capitão Clementino de Matos na época. Rapaz, que coisa interessantíssimo isso. Pois eles contam. Estou dizendo que você tem que dar um depoimento para o capítulo da história regional. Seria um prazer muito grande, né? Vai ser uma honra para a gente.